Boa tarde, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Eu quero estar agradecendo você por estar visitando o nosso canal. Para você que não sabe, esse é o nosso primeiro vídeo. Prazer e bem-vindos ao canal do Henrique Siqueiro. Meu nome é Henrique, tenho 25 anos, sou casado com a irmã Emanuele, sou professor de EBD e sou também um projeto de Deus de pregador. É isso mesmo, sou um projeto de pregador para Deus estar me usando onde quer que Ele queira até os confins da terra. Amém? Hoje iremos abordar um assunto muito importante que vem acerca dos tempos, trazendo dúvida em relação aos cristãos, que é sobre os dons espirituais. Quais são as categorias de dons? Quais são os dons descritos pela Bíblia? Quais são suas funções e qual é a finalidade principal dos dons aqui na Terra? Nós vamos começar verificando o capítulo 12 de 1 Coríntios, no versículo 1, que diz assim, Paulo diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós já vemos a preocupação de Paulo em relação aos dons, em relação a como a igreja vai tratar os dons, qual a importância. Então Paulo já diz, irmãos, não quero que vocês fiquem desatentos em relação aos dons. Eles são muito importantes para a edificação da igreja. Nós já vemos qual é a finalidade dos dons, que é a edificação do corpo de Cristo em um todo. E qual é o corpo de Cristo aqui na terra? A igreja. Então, Cristo quer dar ferramentas aos seus filhos aqui na terra para desempenhar os seus ministérios e a sua chamada ministerial aqui na terra. Nós vemos no mesmo capítulo 12, do versículo 4 ao 6, as categorias de dons. No versículo 4 diz assim, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. No 5 diz, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E no 6 completa, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Nós já vemos no versículo 4, 5 e 6 de 1 Coríntios capítulo 12, já o Deus triuno, a trindade exercendo suas funções em relação a distribuições de dons. É isso mesmo. Até em relação aos dons, a trindade opera, o Deus triuno opera. E o Espírito Santo opera em alguns tipos de dons, que são os dons espirituais, que são nobres. Eles estão descritos lá em Romanos, capítulo 12, do versículo 6 a 8, que o primeiro é palavra de sabedoria. O segundo, palavra de conhecimento. O terceiro, discernimento de espíritos. O quarto, fé. O quinto, dons de cura. O sexto, operação de milagres. O sétimo, profecia. O oitavo, variedade de línguas. E o nono, interpretações de línguas. E o objetivo é manifestar o Espírito e edificar a igreja. Então nós vemos que a função de distribuições de 9 tipos de dons do Espírito Santo são essas. Repito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, fé, dons de cura, operações de milagres, profecia, variedade de línguas e interpretações de línguas. Então, esses 9 tipos de dons são distribuídos pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Consolador. É Ele que vai distribuir conforme o querer dele. E a outra categoria de dons é os dons ministeriais, aqueles que nós denominamos também como os dons de graça, que são 5 dons que eles são distribuídos por Jesus. Mas você pode se questionar perguntando, Paulo descreve nessa distribuição de dons o Senhor aqui no capítulo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Você pode questionar, mas esse Senhor não quer dizer Deus? Não, meus amados irmãos. Mas também, já adianto, não é uma interpretação, entre aspas, equivocada. Porque o Senhor, quando era descrito no Antigo Testamento, relatava ao Deus Pai. Mas no Novo Testamento, após a vinda de Jesus, da cruz do Calvário, o Senhor é relatado a Jesus. Isso mesmo, o Nazareno. E o Nazareno fica encarregado de distribuir 5 tipos de dons ministeriais. E quais são eles? Primeiro, apostolados. Segundo, profeta. Terceiro, evangelistas. 4, pastores. 5, mestres. E esses tipos de dons estão descritos lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Então, os dons ministeriais é o próprio Messias que vem distribuir. E o sexto, um dos mais complicados de discernir, que vem criando debates ao longo do tempo pelos próprios cristãos, que diz assim,
o capítulo 12 de 1 Romanos, versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E operações, em algumas traduções, vem descrito como realizações. E quais são eles? Seja exortação, contribuição, liderança, misericórdia. Então, para resumir, os dons distribuídos pelo próprio Deus Pai são todos aqueles dons que não entram na categoria dos dons espirituais e nem dos dons do Messias, que o próprio Messias distribui. Não necessariamente esses dons que Deus dá é uma revelação e uma manifestação do Espírito Santo, porque a gente vê exortação, contribuição, liderança, misericórdia, e o intuito desses dons que Deus dá é agir com amor profético no corpo de Cristo. Nós vemos que há variedade de dons em nossos meios. Nós vemos que Deus nos dá uma missão aqui na terra e também nos dá ferramentas para exercer essa missão. E nós vemos também em 1 Coríntios capítulo 13 que diz: os dons devem ser exercidos com amor, pois sem amor não tem valor espiritual. Então, a finalidade dos dons é a edificação do corpo de Cristo, que aqui na terra é a igreja. Os dons não é para benefício próprio. Os dons não é para benefício do irmão Henrique, nem para o irmão que está aí do outro lado da tela. Os dons é para benefício da igreja como um todo, como o corpo de Cristo. Nós vemos também que no capítulo 12, do versículo 14 ao 18, Paulo diz que não somos membros de um corpo com funções similares. Nós não temos funções similares aos outros irmãos em nossas igrejas. Pode haver casos que sim, mas nós temos funções distintas. E Paulo usa como exemplos membros de um corpo físico. Quais são eles? Ele usa como exemplo o olho, o nariz e o ouvido. Então nós vemos que cada um tem uma função no corpo de Cristo. Nenhum tem uma função maior e nenhum tem uma função menor. Todos são encarregados de fazer o corpo de Cristo crescer, de fazer a mensagem ir até os confins da terra. Paulo não relata sobre um membro inútil, como exemplo a verruga. A verruga tem um exemplo de inutilidade em nosso corpo. No mínimo o que ela pode fazer é criar um peso, mesmo que leve seja criar um peso. E Deus não quer pesos em seu corpo. Deus quer um membro ativo ajudando ao bem maior, o crescimento da igreja. E sem o amor, repito, os dons devem ser exercidos com amor, pois sem amor não tem valor espiritual. Contido em 1 Coríntios capítulo 13. Então, meus amados irmãos, nós entendemos que há novos tipos de dons espirituais que o próprio Espírito Santo distribui, que há 5 dons ministeriais que são denominados como dons da graça, que é os dons de pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. E todos os dons têm uma função: edificação do corpo de Cristo. Amém?